E aí, fala meu irmão, fala minha irmã, tudo na paz, tudo tranquilo. Começando aqui mais um vídeo especial fazendo uma análise não tão profunda, né? Porque o filme realmente é extenso, é complexo, tem várias coisas que mereciam uma investigação maior, mas a princípio dá para falar um pouco já sobre o famoso filme aí, Dos Papas, lançado pela Netflix, que é dirigido por um brasileiro. E as pessoas, ao analisarem o filme, elas estão indo muito pelo diretor, que é importante, claro. E além de ser brasileiro, fica mais fácil o acesso à informação a ele. Mas no filme, ele é também produtor. Mas no filme, o que define realmente tudo é o roteirista. Por quê? Porque é ele que define os diálogos de um filme, por exemplo, que é o principal. Então, para a gente fazer uma análise sobre Dois Papas, eu preferi primeiro ouvir o diretor, já que o roteirista ele não é brasileiro, é um pouco mais difícil se ter informações sobre ele. Então a gente vai começar com algumas perguntas básicas sobre o diretor, que é o Fernando Meirelles. Ficou famoso por ficar à frente, produzir, dirigir, né? Acho que até escreveu o roteiro, não sei, de Cidade de Deus, que é um filme muito conhecido no Brasil. Ele não produziu Tropa de Elite, nenhum nem dois, como o Bernardo Kister falou. Ele também não é petista, como o Bernardo Kister falou. Ele não é. O Bernardo disse que ele era, que ele é petista, mas ele não é petista, ele não tem partido, né? Se ele tiver que detonar o PT, ele detona. Agora, claro, geralmente, né, diretores brasileiros, gente que mexe com cinema, puxa mais para a esquerda, né? Mas não quer dizer que seja necessariamente petista, né? Porque tem muito petista que deixou de ser petista, especialmente no caso aí do Lula e outras coisas mais. Então a gente vai ver aqui o que realmente é, ouvir diretamente dele, né, ele mesmo falando, e depois eu vou para uma análise. Primeira pergunta: qual é a religião do Fernando Meirelles, o diretor do filme Dos Papas? O filme custou 40 milhões, viu? E os 40 milhões que ele custou foi mais de efeitos especiais, e eu vou dizer por que esse gasto todo com efeitos digitais. Primeira pergunta: qual é a religião do diretor de Dos Papas, Fernando Meirelles? Responde aí. Na missa todo domingo até os 8 anos, depois me afastei e não acho que exista, sei lá, um Deus para quem eu rezo que está preocupado comigo e olhando. Então esse Deus da Igreja Católica eu não consigo entender ele. Mas eu acho que existe uma conexão, tem alguma coisa que algumas pessoas captam que eu não capto, cara. Então o filme me fez pensar muito nessa coisa da espiritualidade. Outra pergunta: qual é a relação dos atores, que na verdade os atores estão ótimos neste filme, estão excelentes, também são dois caras que são lendas no cinema de Hollywood e consequentemente são mundialmente conhecidos por quem acompanha aí filmes, né? Dos dois, Anthony Hopkins, que interpretou Papa Bento XVI, o Papa Emérito, é o mais conhecido, mas o Jonathan Pryce também é muito conhecido. Então ele faz aí o protagonista, que eu creio que seja, aparece que é Bento XVI e Francisco, mas eu creio que o protagonista seja Francisco, por isso que tem um olhar mais focado no Papa Francisco, que é o Papa atual, né? Talvez por isso ele seja protagonista. Então ele foi um ator já que foi escolhido de cara pela aparência dele. Ele realmente parece muito com o Papa Francisco. Anthony Hopkins foi uma escolha jamais estudada, né? E o que eles acham de seus personagens, ou seja, o que Anthony Hopkins pensa sobre o Papa Bento XVI e o que o Jonathan Pryce pensa sobre o Papa Francisco. Foi ótimo, porque eles estavam muito motivados, os dois gostam muito dos próprios personagens, isso ajuda, né? Outra pergunta: os diálogos foram totalmente inventados ou eles têm algum fundamento na realidade? Responde aí. Não, claro, Imagino que sim, tem né? uma coisa que é ficção, mas o que é legal do roteiro é que o roteirista ele pegou sermão, livro e entrevistas dos dois, mas tudo que eles falam no filme, eles de fato falaram em algum momento ou escreveram. Então, Mais uma pergunta: o Bernardo Kister cometeu mais um erro no vídeo dele da análise, né? Dizendo que o filme foi filmado no Vaticano, na Praça de São Pedro. Eu particularmente também pensei que tinha sido, porque é muito real, é muito realista, mas não foi, não foi.
Então responde aí, Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, onde foi filmado? Aliás, o filme Dos Papas foi filmado no Vaticano, na Praça de São Pedro, ou não? Responde aí. Tentamos por vários canais. A gente queria usar a Praça São Pedro, queria, mas eles nunca negaram e nunca as toparam. Eles nos ignoraram assim por muito tempo. Então você vê muitas cenas na Praça Sim. São Pedro, mas é tudo 3D, é tudo fundo verde. Legal, e agora vamos para uma análise básica, essencial aqui, porque como eu disse, o filme é extenso, tem muito diálogo. O filme é tratado de uma forma muito gostosa, mas ele não tem um compromisso com a realidade, literalmente falando. Não tem esse compromisso. E ele deixa isso bem claro, né? Inspirado, baseado em fatos reais. Então a primeira coisa é que não havia tanta amizade assim, acho que nem havia amizade entre o Papa Bento XVI e o então cardeal Bergoglio, que se tornaria futuramente o Papa Francisco. Mas eles já conversaram muito, né? Eles tiveram, se não me engano, 3 encontros publicamente, pelo menos, né? Que foi filmado, que foi registrado. E ele lá no Castelo Gandolfo, que é onde o Papa Bento XVI emérito, né, está descansando da sua aposentadoria. E com certeza eles conversam muito e eles se amam muito, gente. Eu não entendo até hoje por que que tem católico querendo dizer que Papa Bento XVI, é o tal, não sei o que. Papa Francisco já está saindo da linha, está errado. Não existe essa desavença entre o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, e o atual Papa Francisco. Eles não tinham uma amizade antes, como mostra no filme o contrário, né? Mostra que eles tinham uma amizade antes, que o Papa até Bento XVI estava sentindo uma revelação de Deus de que Francisco seria o Papa, né? Bergoglio. Mas não tinham essa amizade. Mas foi uma forma do filme colocar essa amizade que foi é, amplamente vivida após a escolha do Papa Francisco. Fica evidente a alegria do Papa Bento XVI com o Papa Francisco. Fica evidente que eles são de boa um com o outro. Fica evidente que o Papa Bento XVI não é uma pessoa oprimida, uma pessoa pressionada, que está ali insatisfeita com o atual papado, que deixou o papado por algum tipo de pressão, de opressão, de perseguição. O Papa Bento XVI está tranquilo com isso. Ele tem consciência do que ele cumpriu a sua meta, né? Mas o Papa Bento XVI, ele não é necessariamente conservador. O Papa Bento XVI não é de esquerda nem de direita, nenhum Papa. O Papa Bento XVI, ele foi seguindo os passos do Papa João Paulo II. Ah, mas que aí o católico, né, quer passar a imagem de que a Netflix quis passar o Papa Bento XVI como um conservador rígido, né? E o Papa Francisco como um progressista liberal. O Papa Bento XVI não era um conservador rígido. Agora, cada Papa, ele foi dando seu passo, né? Pode ser que o Papa Francisco esteja em passos largos? Sim, mas ele está dando os mesmos passos dos Papas anteriores, especialmente o Papa João Paulo II. O Papa Bento XVI não é um conservador ou um conservadorista, pelo menos não do jeito que estamos acostumados a ver os conservadores. Por exemplo, as pessoas falam que o Papa Francisco é o cara que está inventando agora esse negócio de ordenar papas casados, quando na verdade o primeiro a ser flexível quanto a isso foi o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, quando Papa mesmo, ele autorizou algumas ordenações de Papa casado já. Mas, Emerson, foram exceções, sim, mas foram permitidas. Como eu disse, cada Papa deu o seu passo. O Papa Francisco agora quis estender essa exceção, né? O Papa Francisco ele é contra que se transforme em regra, né, a ordenação de padres casados, ou que padres possam se casar, né, serem ordenados padres e se casarem. Ele é contra a ordenação de padres que já são casados, num sentido geral, de se tornar uma norma da igreja, uma opção mundial. Não. O que ele quer é exceção. Quem começou foi o Papa Emérito, quando ainda era Papa, o Papa Bento XVI. Outra coisa, se ele fosse um conservador, como estamos acostumados a ver os conservadores, né, hoje em dia, ele jamais tinha dado um prêmio, um reconhecimento pontifício
de evangelizador moderno ao padre Marcelo Rossi. Conservador jamais faria isso, né? Jamais teria dado tanto apoio que deu à renovação carismática católica, porque os conservadores geralmente têm muitos questionamentos em relação à renovação carismática católica. E o Papa Bento XVI não se pronunciou em nada contra, pelo menos nada contra relevante na renovação carismática católica. Então, o Papa Bento XVI, ele também não era muito aceito pelos conservadores, viu? Por aqueles mais apegados mesmo. Ele não foi aceito logo de cara, não. Pelo contrário, ele foi muito rejeitado. Inclusive, eu via católicos conservadores, assim que ele foi eleito, os próprios católicos, como aparece no filme lá da Netflix, chamando ele de nazista, erradamente, porque ele foi obrigado a servir no exército nazista, o Papa Bento XVI. Né? Mas não aceitavam. Ele passou a ser aceito pelos conservadores, até mesmo os mais apegados à tradição. Ele começou a ser bastante aceito, e até hoje é aceito por muitos conservadores, muito aceito, porque ele oficializou, né, um incentivo para que se continuasse a execução da missa em latim, que é a missa tridentina. Então ele fez um motu próprio, né, ou seja, de próprias mãos, um documento, oficializando o rito em latim como um rito extraordinário, ou seja, o ordinário, o comum, é o rito de Paulo VI, a missa nova, e o opcional, vamos colocar assim, é a missa em latim, a missa tridentina. Muitos conservadores pensavam que todas as missas iam voltar a ser em latim, mas não foi. Ou que todas as missas no Vaticano, na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro, fossem ser obrigatoriamente em latim, mas não foi isso que o Papa Bento XVI realizou. Mas só por essa atitude dele, ele conquistou, até hoje, milhões de conservadores a favor dele. Então, ele não era tão rígido também como os conservadores pensam que ele era. Então, há muitos indícios da flexibilidade de que fala o Papa Francisco, já no Papa Bento XVI, e muito também no Papa João Paulo II. Então, foi uma continuidade. Eu pretendo fazer um filme específico, um vídeo sobre tradicionalismo, né, esse apego. As pessoas falam que a igreja já não pode mudar mais nada, quando na verdade a gente vai ver que muita coisa na doutrina, na liturgia, no costume e na moral, na teologia, foi mudando na igreja ao longo do tempo. Ela não nasceu pronta e não está pronta, ok? Mas nesta análise eu quero colocar para você que o diretor deixa claro que ele não quer colocar o Papa Francisco, o posicionamento dele priorizando, nem tampouco o Papa Bento XVI, mas que eles querem chegar a um equilíbrio naquele diálogo, a um acordo em comum, a um chão comum, mesmo pensando tão diferentes, embora já tenha bastante semelhança entre um e outro. Outro ponto também que conta o momento polêmico do Papa Francisco lá, que até hoje os argentinos consideram ele como um aliado da ditadura argentina, mas na verdade, pelo que foi até divulgado muito antes desse filme, o então Bergoglio, né, um sacerdote na Argentina, ele tinha amizade com alguém lá, alguém do regime ditatorial, cristão, né, militar lá. Ele tinha um contato com ele para conseguir salvar vidas. Ele conseguia salvar vidas, mas por outro lado, ele fez com que alguns padres, alguém do povo fosse preso também, mas ele salvou algumas dezenas de vidas. Isso é fato real, isso aconteceu. Da mesma forma, o Papa Bento XVI foi acusado de ter, né, acobertado, não no sentido de proteger, mas não ter sido mais rígido, né? E o Papa Francisco também já reconheceu isso, que a igreja foi muito mole nesse assunto de pedofilia. A única coisa que ela fazia era transferir um sacerdote acusado. Eu sei que o mais prudente é realmente afastar o sacerdote, deixar ele fora de celebração da missa, deixar em funções administrativas, porque pode ser boato, pode ser mentira e tal, ainda vai ser julgado. Mas a igreja precisa realmente ter atitudes mais duras em relação a essas acusações de pedofilia. E o Papa Francisco também falou isso, que a igreja foi muito mole até então, e ele agora está tentando ser mais rígido nos casos de pedofilia.
e nos casos de homossexualidade, homossexualismo, também no clero. Então ele está com esse objetivo. Foi falado também do escândalo lá do mordomo no Vaticano. É tudo fato, gente, é tudo verdade, né? Que objetivo real tinha o diretor, eu não sei. A única coisa que ele falou é que ele quis mostrar essa crise que realmente a Igreja Católica está passando, e ela sempre vai ter problemas, mas que está tentando aí superar, especialmente com o diálogo. Eu particularmente acredito que o Papa Francisco se aconselha muito com o Papa Emérito, Bento XVI, muito. E não é fácil ser Papa. Querer analisar um Papa sentadinho numa cadeira, com um bumbumzinho numa cadeira, é fácil demais. Ser Papa e lidar com os problemas mundiais da Igreja, com líderes mundiais da Igreja, é muito complicado. Se ser padre numa paróquia é complicado, imagine ser um Papa. Então, é uma análise simples, bem rápida mesmo. Você vai assistir o que você quiser, não vou dizer que você boicote, não boicote, assista, não assista. Mas se assistir, tenha sempre uma visão crítica e busque saber ali tudo o que foi fato e o que não foi fato. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever, deixar seu likezinho aí no vídeo, no canal, para dar essa força aqui no canal Ser Católico. Que Deus te abençoe muito agora em 2020, muito mesmo, grandemente. Hoje eu gravei no carro novamente, a gravar em casa, mas é muito som alto ainda, né? Hoje é dia 1º de janeiro, ainda tem gente com muito som alto passando na rua, moto rasgando, aquela bagunça toda, né? Então eu decidi fazer no carro novamente, que o som fica mais abafado. Deixa seu comentário, dá sugestões de assuntos, que aqui eu vou comentar. Beleza? Tudo de bom pra você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.